Olá, graça e paz de Deus. Eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre para que você pratica um pecado semelhante que eu vou falar aqui, você se arrependa. Esse vídeo que eu tô fazendo não é só uma crítica ou uma denúncia, mas um convite para que você se arrependa do seu pecado. Eu tô fazendo esse vídeo por algo bom que aconteceu esse sábado que passou, dia 6 de setembro. A minha irmã se batizou e eu fiquei muito feliz, porque ela se arrependeu, ela obedeceu a ordem do Mestre Jesus e se batizou. Com 13 anos de idade, se não me engano, eu acho que ela tem. E eu fiquei muito feliz pela decisão, para ela entregar sua vida a Jesus. Mas teve algo que me chateou e me deixou com raiva. E essa raiva, o que eu fiz? Vou fazer algo, pegar essa energia, não fazer algo ruim, fazer algo bom. Para convidando você que está assistindo esse vídeo a entregar sua vida a Jesus. No qual eu quero desmascarar a face dos demônios. No qual os demônios, o diabo, ele não aparece como de fato é. E aqui eu quero ler alguns textos para vocês. O primeiro texto está no livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 16 e 17. Mas eu vou ler primeiro o final do verso 15, que diz assim: Ele abandonou a Deus, que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos eles provocaram ciúmes, com abominações o irritaram. Ofereceram sacrifícios a demônios e não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não o temeram. Quero falar a verdade, eu quero desmascarar hoje como os demônios aparecem, mas antigamente os demônios, eles, que já foi desmascarado no tempos antes, no qual hoje você não é mais enganado, de acordo com esse texto, que eram os deuses. Hoje você com certeza não acredita em vários deuses. Você acredita ou em nenhum ou em um deus, certo? Certo, hoje você não é mais enganado pelos demônios dessa maneira. Mas antes as pessoas sacrificavam a deuses, mas na verdade estava sacrificando não a deuses, mas a demônios. Entende? Isso já foi desmascarado. Mas eu quero desmascarar outra coisa. E aí, pra falar a verdade, naquele tempo era chamado de deuses e ídolos. Mas, já começando a desmascarar já no começo aqui, os ídolos de hoje são outros. Os ídolos de antes eram estátuas que era de madeira, de barro, de ouro, de bronze, objetos que homens moldavam e dizia que eram os seus deuses. E no fato eles estavam sacrificando não a deuses, mas a demônios. Então eles chamavam isso de deuses e ídolos. Mas os ídolos de hoje são os artistas. O mundo secular. O mundo que não tem religião, que não tem espiritualidade, mas estão prestando culto, estão sacrificando, estão louvando não a Deus, a demônios.
Mas eu vou detalhar mais um pouquinho disso. Outro texto que eu quero ler para vocês está em 1 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10, verso 19. Diz assim: o que quero dizer com isto? O que é que é sacrificado a ídolo? É alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificaram não sacrificaram a demônios e não sacrificaram a demônios e não a Deus. Eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. O que Paulo está dizendo assim que os ídolos que eles estavam sacrificando não tem, no caso esses ídolos eram aquelas estátuas, não tem nenhum valor. Eles não são nada. Mas, de fato, aqueles objetos não. Mas tinha uma influência demoníaca espiritual por trás disso, o qual estava de fato não para ídolos, mas para demônios. E Paulo estava falando assim: não quero vocês comunhão com isso. Ao verso 21. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não pode ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Infelizmente, uma das adoração disso é a prática do sincretismo. O que é o sincretismo? A mistura de religiões, do cristianismo com você, que pratica, por exemplo, Umbanda Candomblé. Você pratica outras religiões, você ora, você pode, talvez deve ter ido para uma missa. Isso é sincretismo, uma mistura de religiões. Vamos lá. Você parte. O que você quer dizer? Você vai ver o que eu quero chegar. Porque ontem, melhor dizendo, nós chamava de deuses e ídolos. Hoje só mudou o nome, só mudou a nomenclatura, no qual é chamado de guias de luz, entidades, espíritos, orixás, mas de fato esses são demônios. E você sabe que o diabo e os seus demônios têm a capacidade, pelas escrituras revelada, de se transformar em espírito de luz, em anjo de luz. Ele tem esse poder de te enganar. Não é à toa que o diabo não aparece como diabo. Na primeira aparição das escrituras sagradas, quando ele foi falar com a Eva, ele não falou como ele é. Ele possuía uma serpente. Para quê? Para enganar. E se ele enganou Eva, ele não vai enganar você. Ele não apareceu como de fato é. Ele aparece de outras maneiras. E é por esse motivo que eu quero desmascarar. Não só na maneira das religiões espiritualistas, mas no mundo secular não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Você adora a Deus ou adora o diabo indiretamente. No qual, quando Jesus foi no deserto e orou, jejuou 40 dias e 40 noites, o diabo foi tentar ele. E tentando ele, a última tentativa do diabo, ele falou assim, ó, o diabo levou Jesus até um local alto, pináculo, se não me engano, do templo, mostrou para Jesus o mundo
e a sua glória. O mundo e a sua glória. Falou de religião? Jesus mostrou religião para... O diabo mostrou religião para para Jesus? Não, mostrou o mundo e a sua glória. E falou assim, ó, se você... Eu te dou isso tudo se você me adorar. Jesus disse assim, está lá em Mateus, capítulo 4, verso 10. Então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore ao Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Meu Deus do céu, se arrependa, para de adorar demônios. O mundo ofereceu muitas coisas para Jesus. E hoje, você acha que não vai oferecer? Se ofereceu para Jesus, você não vai oferecer para um monte de gente? Ele só quer isso, a adoração. Ele te dá o que tiver te dar. Mas você perde sua vida eterna. E você sacrificando isso, você não adora a Deus, qual que te ama ou qual que te criou. Então, eu quero aqui falar que na modernidade existe a idolatria moderna. Por exemplo, o dinheiro, né? Você sabe muito bem disso. A fama, o status, a celebridade, isso não é glória? Não foi isso que o diabo ofereceu para Jesus? No qual as pessoas têm essa glória, os artistas, e você não canta a música dele, você não tem eles como ídolos. Ah, não tem nada de espiritualidade. Sou neutro. Mas também existe outra maneira, que é a falsa espiritualidade, que são práticas esotéricas, são o ocultismo. Por exemplo, celebridades fazem muito isso, né? Ocultismo, nos seus shows, principalmente pessoas bem famosas. Por exemplo, Anitta, Lady Gaga, nos seus shows ela colocam símbolos ocultistas de diabo, do Cristo. Isso, elas estão fazendo uma representação e essa representação é um ritual. É uma invocação ali. Ah, é só representação artística. Uma representação é uma invocação. Se fosse assim, você que é cristão e conhece as escrituras, sabe que então não tinha de nenhum valor o que de Deus pediu sobre as cerimônias ritualistas do sacrifício de oferendas no templo sagrado, que do judaísmo, né? Que hoje é claro que não é mais praticado. Isso porque Cristo Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, era uma maneira didática de Deus apontar para Jesus. Outras formas no mundo atual que o diabo busca adoração não é na cultura, é no entretenimento, no culto da violência, da promiscuidade, também está ali o ocultismo, de novo. E também, algo polêmico, porque tem muita militância nesse meio, os sacrifícios modernos. Qual é o sacrifício moderno que eu falar? É o aborto. Eu não quero entrar nos detalhes, porque é polêmico e porque é muito militante, é muito chato os militantes. É mais chato do que os próprios crentes. Porque antes sacrificava as mulheres, né, os homens, né, sacrificavam seus filhos a Moloque, o deus que antes os profetas denunciaram e tiraram as máscaras desses deuses ídolos que de fato era demônio. Mas hoje, por meio por militância e por politicagem, as pessoas abortam, quer dizer, as pessoas
nas suas ideologias. Não tô falando do ato isolado, que é uma pessoa que abortou e cometeu esse pecado. Eu não quero fazer nenhum ataque a nenhuma pessoa. Eu quero falar da religião. E eu não tenho problema de, por exemplo, algum momento eu falar da minha religião e criticar alguma coisa. Assim como eu sou torcedor de São Paulo, eu tenho minhas críticas ao São Paulo. Então, como eu tinha falado, na Umbanda e no Candomblé, na visão bíblica, essas religiões falam de orixás, de guias, entidades e espíritos, que são demônios, e vocês louvam eles. Parem de louvar eles. Se arrependa do seu pecado. Pelo amor de Deus. Jesus te ama. E eu te amo também. Hoje os nomes mudaram, como falei. Mas a essência é a mesma. Espíritos que recebem cultos e devoção no lugar de Deus. Ah, eu acredito em Deus. Eu não estou dizendo que você não acredita. Mas Deus, Ele quer que você seja único. Foi o que Jesus disse. Só adorar somente ao Senhor. Não foi isso que Jesus disse? Quando o diabo pediu adoração? É somente a Ele. Não tem amantes. Só tem a Jesus e Deus como seu marido. Não se prostitua, espiritualmente falando, né? Não estou falando que você está usando seu corpo para se prostituir. Espiritualmente, no caso, você buscarem outros deuses que não são deuses. Outros espíritos, que não é o Espírito Santo de Deus. Então, essa é a máscara que eu quero tirar. E que você possa se arrepender do seu pecado. E como resumo, eu quero ler esse texto aqui, ó. Será que é só religiões espiritualistas que estão ligadas à adoração a demônios? Não! O mundo secular, através da cultura, da música, dos filmes e do entretenimento, também se tornou um palco para adoração disfarçada. Quando as pessoas consomem, reproduzem esse conteúdo, estão participando de uma mesa espiritual, mas não é a mesa de Deus, mas é a mesa dos demônios. Não é. Então, que você se arrependa. Não existe neutralidade. Existe não posicionamento. Você pode não se posicionar. Agora, neutralidade, você tem aí no seu... você não... Fala a verdade, não é que você não tem uma posição interna. Você tem uma posição interna. E nas suas práticas. Porém, entretanto, você não a manifesta verbalmente. Porém, nas suas práticas. Não existe neutralidade. Então, adore somente ao Senhor teu Deus, que te criou, que te amou e está vindo para te buscar. Então se arrepende aí. Então, beijo e tchau. Não esqueci de falar. Esse vídeo não é nenhum ataque pessoal. É só as suas práticas religiosas, no qual eu convido você a se arrepender, a adorar a somente ao Senhor, no qual você está sendo enganado, o qual só quero desmascarar as práticas religiosas. Não estou te convidando para você ir para minha igreja, estou te convidando. Busque a Jesus, o seu Deus que te criou e te amou, e que te ama, e no qual eu também quero falar. De fato, a Umbanda e a Candomblé, essa religião, e as outras espiritualistas não chamam seus espíritos de demônios.
São os cristãos que ficam demonizando essas religiões afrodescendentes. Porém, de fato não quero fazer nenhum ataque pessoal. Eu só quero te convidar para adorar Jesus, o único que você deve louvar e adorar. Por favor, faça isso. Façam isso. Eu peço uma consulta com Deus. E é muito fácil de marcar essa consulta. Para você marcar essas consultas com os demônios aí, que infelizmente, seja qual o dia for, tem que marcar. Não é qualquer dia, não é qualquer horário. É um dia específico, horário específico. Mas com Deus, a consulta é muito mais fácil. É qualquer horário, é em qualquer lugar. É só você falar com Ele de todo o seu coração. Fale com Ele. Se arrepende. Deixe que Jesus se mostre e se revele e que você experimente Jesus. Jesus é muito mais fácil. Buscar Ele. Pode ter certeza. Ele não te oferece o mundo e nem a sua glória. Mas, melhor do que isso, Ele te oferece a vida eterna. Melhor do que tudo isso. É algo permanente. Satisfatório. Amém? Ore. Fale com Deus. Se arrependa do seu pecado.